tem que falar para todas as pessoas de formas diferenciadas e que todos consigam entender, né? Então você vai ter lá o fazendeiro, vai ter o indivíduo que trabalha com lixo, o indivíduo que trabalha em casa, o indivíduo que trabalha com comércio, tem várias situações diferenciadas, né? Mas o padre queria mostrar que ele realmente estava ali porque ele precisava que as pessoas conhecessem de tudo, né? E nesse dia apareceu uma festa na cidade, por um outro evento qualquer, ou uma inauguração, e as pessoas não foram na missa. Só foi uma pessoa. E essa pessoa que foi era um indivíduo que era vaqueiro, então um indivíduo que era peão. E aí o padre ficou muito chateado, porque, assim, poxa, eu achei que viria a cidade inteira para me conhecer, eu preparei um sermão maravilhoso para todos, e não vou poder falar para todo mundo, né? E vou falar somente para você. Aí o indivíduo falou assim: pois é, o senhor vai falar para mim, eu sou apenas um vaqueiro. Aí ele falou assim: adianta eu falar tudo isso para você? Aí ele falou: olha, eu continuo sendo um vaqueiro, não importa o que você vai falar, né? Agora, de uma coisa eu entendo de vaca. E se eu entendo de vaca, é o seguinte: se o senhor está aí na frente, né, e você vai alimentar alguém, se o senhor tiver 10 vacas, o senhor vai dar alimento para 10. Se tiver uma vaca, você vai dar alimento para uma. Então, no meu entendimento, o senhor tem que dar o alimento para a minha vaca, para mim, né? Então, vocês vejam que não interessa o tipo de pessoa que está à nossa frente, gente. Interessa muito o conhecimento que ele tem para que a gente consiga desmistificar as coisas do Evangelho, né? E desmistificar as coisas que o Jesus nos deu. Na época, as igrejas falavam e preconizavam que se falasse somente em latim. E por que falavam em latim? Falavam em latim porque a maior parte das pessoas não conheciam latim. E aí as pessoas não iam deter o poder, não iam deter conhecimento. Por isso é que se falava em latim. Não queria se dividir o poder. E a partir do momento que Jesus Cristo veio à Terra, ele começou a fazer essa divisão de conhecimento. E nós até conversamos algum tempo atrás, e até o Éder comentou também, que o conhecimento realmente tem que ser dividido. Ele não pode ser guardado apenas para uma pessoa. Ele tem que ser passado para outras pessoas. Porque acontece numa tenda espírita, numa tenda de umbanda, em que essas pessoas que detêm o conhecimento, por um motivo ou por outro, vão embora, vão para outro estado, ou mudam de país, né? E o conhecimento vai para onde daí? Esse conhecimento tem que ser passado para alguém. Porque o conhecimento, gente, nessa parábola, é nada mais do que luz. Então, cada um vai ter uma luz. A partir do momento que você começa a ter conhecimento, a sua luz vai aumentando cada vez mais. Por isso é que é necessário fazer a divisão do conhecimento, para que as pessoas consigam entender. Por que qual o sentido dessa frase? Não se acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Significa que assim como não se acende uma luz, senão para dissipar o quê? A escuridão, gente, e iluminar o ambiente. Então, gente, isso dá aquele contraste de iluminar como se fosse o conhecimento, que todas as pessoas entendessem um pouco mais. E conhecer
com certeza, um pouco das leis divinas e não guardá-las somente para si, mas divulgá-los através da palavra e, sobretudo, o que é mais difícil, o exemplo. Então, os que conhecem as leis divinas deverão divulgá-las para o número maior possível de criaturas. Não espalhar os conhecimentos espirituais é esconder egoisticamente a luz que poderia beneficiar a muitos. Porque nada há de secreto no que nós conversamos aqui, gente. Tudo que se fala aqui é para que as pessoas possam divulgar. Deus nos concede ocasiões constantes de esclarecimento, assegurando-nos o entendimento progressivo de suas leis. Então, tudo, gente, ele vai conforme o entendimento de cada um. Vai sendo aprisionado dentro dessas pessoas este conhecimento. O que devemos entender por aquele que já tem, mais lhe será dado. Aquele que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Devemos perceber nesta passagem, gente, uma referência aos bens espirituais. A observância dos preceitos divinos faz com que estes bens, que constituem a verdadeira riqueza do espírito, aumentem incessantemente. Por outro lado, aqueles que se ocupam apenas da vida material esquecem-se de desenvolver os bens espirituais, e o pouco progresso que possuem vai ficar estacionado. Então, vocês vejam como nós temos que realmente fazer com que as pessoas entendam, passem esse conhecimento e que cultivem, né? Porque a gente tem que saber cultivar as sementes das verdades eternas, né? Para que nós acabemos não ficando com uma sensação de perda no futuro. Embora a palavra de Jesus seja de conhecimento público, por que o significado de seus ensinamentos ainda permanece ocultos para muitos? Porque somos capazes de aprender apenas aquilo que está à altura do nosso entendimento. E esse entendimento é fruto do progresso intelectual e moral, alcançado por nosso espírito através de sucessivas encarnações. Aí, gente, o que nós vamos precisar é de ter várias reencarnações para que nós consigamos melhorar nosso entendimento e melhorar também as nossas ações e melhorar também os nossos exemplos. Quando o significado do ensinamento transcende os limites da nossa compreensão, eles nos confundem ou passa despercebida a nossa razão, não nos trazendo nenhum proveito. Então, nós temos que explicar aquilo em que a pessoa consiga entender e que ela consiga passar naquela mesma palavra, mas no entendimento dela. Jesus pretendia que permanecêssemos ignorantes quando ocultou o sentido de alguns de seus ensinamentos? Não. Ocultou-os temporariamente para que a confusão e a dúvida não se estabelecessem entre nós. Temos, contudo, a inteligência que orienta o nosso desejo de conhecimento e nos permite a descoberta das respostas para nossas indagações. Há sempre um momento em que a lei de progresso nos impele a buscar esses conhecimentos. Então, gente, é com o tempo. E esse tempo, às vezes, não chega numa vida só. Portanto, não podemos nos cobrar que nós tenhamos que fazer tudo corretamente nesta vida. Mas nós temos que nos esforçar para fazer o melhor possível. Então, gente, cada um de vocês, cada um que está dentro de uma tenda espírita, tem a sua luz. E essa luz, ela vai melhorar
com o tempo. Porque se nós não fizermos nada, essa luz poderá ficar apagada ou numa intensidade igual por muitos e muitos anos. Por isso é que nós temos doutrina, porque as pessoas comecem a entender que não é somente o trabalho dentro do centro de Umbanda no dia do trabalho. São todos os dias, todas as horas, todos os momentos em que nós temos oportunidade de aprender, de exemplificar e de mostrar a nossa atitude com relação a qualquer coisa que façamos. E principalmente, qualquer coisa que pensemos. Certo? Isso que eu queria falar hoje para vocês, e eu fiz um resumo bem curto, porque é um assunto onde a gente precisa levar para dentro da gente que cada um tem a sua responsabilidade dentro de um centro de Umbanda, dentro da nossa comunidade. É isso que eu queria falar, agora eu vou passar a palavra para o Éder, tá? Oi, Rodolfo. Oi. Vamos lá. Estava ouvindo aqui você falar da parte de ensinamento. Acho que a gente já esgotou bastante esse assunto na semana passada. E acho que o bacana mesmo é nós irmos trabalhando isso e cada vez passando maior conhecimento e, enfim, tentando entender melhor como funciona o espiritismo e a nossa Umbanda. E é um assunto por muitas vezes bem complexo, então a gente tem que tomar um cuidado com isso. Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que só é legal o Rodolfo fechar o microfone dele, que eu acho que tá vazando. Porque para mim está dando umas picotadas aqui com o Rodolfo, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Eu tô te ouvindo bem, sim. Então tá bom. Bom, hoje, pessoal, o Santana me pediu, boa noite a todos que entraram depois, o Santana me pediu para eu falar um pouquinho sobre desenvolvimento mediúnico. Eu vou tentar ser um pouco sucinto aqui para que dê tempo da gente falar. Desenvolvimento mediúnico, tanto no Espiritismo como na lei de Umbanda. Ele é o aprimoramento do médium. O que acontece? Nós vamos iniciar, cada um no seu grau de evolução. Alguns vêm para a Terra já com a mediunidade um pouco mais aflorada, outros com menos aflorada. Enfim, nós vamos trabalhar esse desenvolvimento mediúnico. O que acontece com trabalhar o desenvolvimento mediúnico? Cada um tem o seu tempo. E pode ser que a pessoa não desenvolva mediunidade de incorporação. E nem por isso ela não é extremamente útil dentro de um terreiro de Umbanda. Nós temos, dentro de um terreiro de Umbanda, várias mediunidades que podem ser afloradas, como dentro de um centro espírita. Nós podemos ter mediunidade de incorporação, nós podemos ter mediunidade de audição, clarividência, psicografia na mesa. Por isso que a mesa é tão importante para o trabalho, porque pode acontecer de alguém desenvolver uma mediunidade de psicografia e ela vai ser tão útil quanto uma mediunidade de incorporação, ou mesmo uma clarividência, uma audição, uma mediunidade auditiva. É necessário esse desenvolvimento mediúnico. E a mediunidade, ao mesmo tempo que ela deve ser desenvolvida, ela também deve ser disciplinada. Por quê? Porque nós trabalhamos com diversos espíritos, espíritos mais evoluídos, espíritos menos evoluídos.
Os espíritos menos evoluídos, muitas das vezes, o médium precisa auxiliar nesse comportamento que ele vem a ter. Porque não é útil uma incorporação que ela seja violenta, por exemplo, e tem incorporações que são violentas. Então, o que nós precisamos? Disciplinar esse espírito. E como a gente disciplina isso numa mesa? Ou mesmo na incorporação de um obsessor? Conversando com esse espírito mentalmente, orando, fazendo com que esse espírito entenda que ali é uma casa de oração e que é necessário o respeito, que ele está ali para ser ouvido. E nós estamos dando a oportunidade de ele falar, mas com disciplina. Pode acontecer do médium tentar disciplinar o espírito e não surtir efeito? Pode, porque faz parte do desenvolvimento mediúnico do médium. Quanto mais o médium evolui no desenvolvimento, melhor a incorporação dele e melhor a doutrinação desse espírito. Isso eu estou falando dos espíritos obsessores. Aí nós temos os espíritos, os guias de Umbanda mais evoluídos. Via de regra, os espíritos já sabem horário de descer, horário de subida. O espírito não vem para a Terra para não fazer nada. O espírito veio, trabalhou, terminou a função dele, ele vai embora, ele não tem necessidade de ficar ali se desgastando, porque a incorporação de um espírito, ele precisa de luz, ele precisa descer ao nosso nível vibratório. E muitas vezes isso é muito mais difícil para o espírito do que para nós. Então, o que vai acontecer nesse momento? É um choque energético para esse espírito. Então, ele vai vir fazer o trabalho que ele tem necessidade, terminou, ele não vai ficar se desgastando energeticamente. Ele vai embora. Via de regra, quando não for embora, existe o ponto de subida, que é por ordem do chefe da sessão. Pediu para tocar o ponto de subida, automaticamente tem que se finalizar as coisas que estão fazendo e subir, porque chegou a hora do término de incorporação ou do término daquele trabalho. Então, o espírito evoluído sobe. Nancy me fez uma pergunta essa semana, eu vou até tentar aqui localizar ela para a gente trabalhar um pouquinho em cima dela, que é interessante. Deixa eu ver aqui. Por que na época da fundação de Umbanda existia um rito... desculpe. Oi, tudo bem? Me tira uma dúvida. Por que os guias não podem vir bradando? E aí eu expliquei para ela. Na época da fundação da Umbanda, existia um rito chamado Macumba Carioca, além de alguns outros ritos afro-brasileiros, que eram tradicionalmente próximo ao que é a nossa Umbanda, e os guias vinham dançando e bradando. Como uma das razões da Umbanda existir foi que esses cultos estavam quase que todos direcionados para o culto de magia branca e magia negra, tá? Os guias de Umbanda adotaram algumas normas nos rituais para diferenciar um dos outros. Sendo assim, a Umbanda não usaria tambor, nem palmas ritmadas. Adereços e as incorporações tinham características próprias. Normalmente, os guias vinham sem bradar e eles incorporavam com os joelhos no chão. Aí a gente tem até o ponto de caboclo, né? Dizendo: de joelho em terra, o chefe da tribo agradece a vitória a Jesus Redentor. Lá na Jurema, enfim. O que acontece?
A característica das incorporações da tenda Nossa Senhora da Piedade era a incorporação. Após a incorporação do caboclo, eles iam de joelho em terra. E era essa característica dela, sem vir bradando. Ora, é proibido um guia bradar? Não. Porém, ele deve ser orientado que o nosso formato de trabalho, o trabalho da nossa Umbanda, ele não tem necessidade de vir bradando. Ficou claro para todo mundo isso? Ficou claro que na tenda da Piedade não se vinham guias bradando? Eu acho que é mais fácil da gente entender como funcionava a incorporação lá atrás, né? Os guias vinham, trabalhavam e faziam o que tinha que fazer. E por que o desenvolvimento mediúnico, voltando ao desenvolvimento mediúnico, por que ele é importante para o médium? Porque ele vai galgando uma escala e cada vez vai melhorando. Dificilmente um médium vem pronto. Ele vai adquirindo conhecimento, e isso inclui o conhecimento teórico, ou seja, a evangelização, a parte da doutrina e a parte de Umbanda. É necessário isso para que todos possam evoluir. Um espírito evolui junto com o trabalho do médium e o médium evolui com o trabalho do espírito. Quanto mais tempo aquele espírito trabalha com aquele médium, quanto mais puro o médium está, quanto mais organizado mentalmente, emocionalmente o médium está, mais ele vai ter afinidade com o guia que trabalha com ele. E cada vez a incorporação vai ficando melhor. É muito natural a gente ver médiuns com uma idade avançada. Puxa, esse médium é porreta. Claro que ele é. Ele está há 40 anos trabalhando com a incorporação, não quer dizer que o começo do desenvolvimento dele foi assim. É importante o médium ter a preparação dele, o banho de descarga, entendeu? A cabeça dele estar focada no trabalho que ele vai realizar naquele dia, evitar discussões, evitar aborrecimentos no dia de trabalho. Ou seja, quanto mais puro o médium tiver, melhor vai ser o encaixe dele com o espírito. Menos esforço esse espírito tem que fazer para acoplagem. Porque um espírito não entra dentro do corpo de um médium, porque isso é uma possessão. Um espírito, ele acopla aos chakras do médium. Ou seja, ele se aproxima, conecta-se com o médium através dos chakras, e aí ele começa e inicia o trabalho dele. Aí ele vai ter as movimentações, características dele, e é necessário esse acoplamento, que esse acoplamento seja o melhor possível. Quanto melhor ele tiver acoplado, melhor vai ser a incorporação. Eu sempre digo, uma incorporação não é pura do espírito. Às vezes tem um pouquinho mais de médium, às vezes um pouco mais de espírito. O que importa é que o médium procure interferir o menos possível no trabalho espiritual para que a comunicação seja a melhor possível. Então, o que é o médium interferir o menos possível? Ele desprover da vaidade da incorporação daquele espírito, ele não achar que ele é super poderoso porque está incorporando espírito tal ou espírito tal, até porque espírito não se mede evolução da forma que muitas vezes nós pensamos que é. Ah, porque eu incorporo o Caboclo Tupinambá. Uma coisa é todos
os guias incorporarem, todos os médios incorporarem os chefes de falange. Outra coisa é incorporarmos um caboclo daquela falange. O caboclo daquela falange, ele pode muitas vezes estar no início do trabalho dele. Então, ele também vai ter uma evolução e uma melhora no atendimento, conforme ele for trabalhando. Eu lembro da primeira vez que eu incorporei Exu, para vocês terem uma noção, o Exu das Sete Encruzilhadas, ele não conseguia segurar um copo na mão. Porque as mãos eram tortas e ele segurava o copo com os dorsos da mão. E com o tempo ele foi evoluindo, ele foi ganhando luz, ele foi trabalhando para a caridade, ele despertou para a caridade e começou a melhorar o comportamento dele e a forma dele trabalhar. Marcos me fez uma pergunta que eu acho que é importante, cabe bem para esse assunto. Como é que nós podemos diferenciar uma incorporação da outra? Prestando atenção na energia do espírito. Isso faz parte do desenvolvimento mediúnico, nós prestarmos atenção e entendermos o espírito que está se aproximando. Isso, às vezes, é muito sutil. Precisa ter um treinamento para isso. A pessoa precisa se disciplinar para isso. Alguns espíritos, às vezes, acoplam mais no chakra coronário, outras no chakra cardíaco, outras no plexo solar. E aí você vai aprendendo a diferenciar isso. E não tem fórmula para isso. Cada um vai entender isso da forma que acontece com ele. Porque comigo vai entender diferente, vai acontecer diferente do que qualquer outra pessoa. Então, vocês têm que começarem a prestar atenção quando o espírito vem, aonde ele vibra mais, a energia daquele espírito qual é, para que você possa tomar entendimento de quem é o guia que está se aproximando. E pode ser que venha um guia que nunca incorporou em você, e aí a necessidade de entendermos quem vai ser. Não tem fórmula para isso. Não tem regra para isso. Nós não temos como entender, porque cada pessoa é uma pessoa e cada entidade é uma entidade. Foi claro, Marcos? Tirei sua dúvida? Sim, sim. Tá? Bom, acho que hoje tá legal. Nós temos 3 minutos para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Ficou tudo claro? Todo mundo foi bom assim? Então vamos para a nossa oração. Vou convidar todos para a nossa prece. Senhor Jesus, Pai Celestial, nos abençoe e nos proteja. Eu peço a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Mãe, ao Caboclo das Sete Encruzilhadas, Orixá Malé, Pai Antônio Caboclo Batão da Guia, e a todos os guias de nossa casa, que possam nos proteger, nos iluminar, nos deixar nossos caminhos abertos, mantermos com saúde, paz e harmonia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Salvando Deus,
salvando Nosso Senhor Jesus Cristo, salvando a Virgem Mãe, salvando o Caboclo das Sete Encruzilhadas, Pai Antônio Orixá Malé e Caboclo Urubatão da Guia, salvando todos os guias que trabalham em nossa casa, salvando todos os guias de Umbanda, nós damos por encerrada a doutrina de hoje. Que assim seja. Gente, boa noite a todos. Até a próxima. Fiquem com Deus. E as dúvidas, se alguém ficou com dúvida, por favor, coloque no grupo de doutrina que a hora que eu puder respondo. Grande abraço a todos. Fiquem bem. Abraço. Beijo, abraço a todos. Boa semana, gente. Boa semana. Boa semana. Tchau, tchau.